Olá, sejam bem-vindos ao canal Mente Aberta. Meu nome é Israel Lima e estarei compartilhando com vocês algumas experiências adquiridas. Eu estava com o tempo revendo alguns artigos e treinamentos que fiz e algumas situações que eu me deparei ao longo da minha carreira como formador de líderes e como direcionador de colaboradores nas empresas onde eu trabalhei. Na época, eu trabalhava em uma multinacional e eu era responsável por uma equipe bem pequena. E essa equipe pequena era responsável por um grande número de outros colaboradores, porque o setor que a gente era responsável era um setor chamado setor de prevenção e de perdas. Nós intervíamos e nos metíamos em todos os setores da empresa. E o número de colaboradores era um número pequeno, bem pequeno. E eu comumente dava treinamento, alguns motivacionais, alguns direcionados a algumas situações que a gente se deparava na época. E em um desses treinamentos, um daqueles participantes que ali estavam me perguntou por que em uma empresa tão grande como aquela, com um número tão grande de colaboradores, o número de pessoas daquele setor que era tão importante para a empresa era um número tão pequeno, tão reduzido. Nesse período eu desenvolvi, a partir dessa pergunta, uma teoria que eu utilizo até hoje, denominada círculo de confiança. Naquela época eu não consegui pegar e responder naquele momento aquele colaborador, porque a pergunta, além de me pegar de surpresa, era uma coisa que eu não tinha ainda pensado, eu não tinha refletido ainda sobre isso. Quem trabalha em equipe, principalmente na parte operacional, sabe que a gente muitas vezes se envolve e acaba não observando, não vendo as coisas que ocorrem em volta da gente. Mas como eu tinha um costume de nunca deixar uma pergunta sem responder, e eu acho que esse deve ser também o objetivo, a vivência de alguém que trabalha com equipe e que é profissional, eu prometi não só a ele, mas ao grupo que eu iria responder essa pergunta no próximo treinamento que teríamos, e saí dali com aquilo na cabeça e comecei a conversar com as pessoas e comecei a falar com alguns gestores a respeito das situações que tinham sido levantadas ali, mas principalmente dessa situação. E eu lembro que eu falei com um dos gestores e citei a ele essa situação, e ele disse: Israel, eu vou te falar uma coisa, confiança a gente dá a poucas pessoas. Aquilo me fez refletir naquele momento. E a partir daí eu comecei a visualizar a questão da confiança. Porque aquele setor era um setor realmente de confiança. Era o setor que ficava com a chave da empresa, era o setor que se metia nas situações e que era confiado a eles a resolução das dificuldades e dos prejuízos, principalmente, que a empresa tinha. E eu comecei a desenhar alguma coisa a esse respeito para que eu pudesse apresentar no próximo treinamento. E aí então eu fiz 3 círculos. 3 círculos que eu coloquei como título de cada um deles a palavra confiança. E o primeiro círculo, um círculo grande,
eu dei o nome de círculo de relacionamento. Então, confiança e abaixo o subtítulo relacionamento. E esse círculo é um círculo amplo. É um círculo onde fazem parte dele todas as pessoas conhecidas ou não e que temos um grau elevado ou até mesmo um grau, posso dizer, inconsciente de confiança. O versículo fazem não só parte as pessoas, como também empresas e instituições, o mercado onde nós fazemos compra, a padaria onde compramos o pão, o restaurante onde vamos, os órgãos federais, os órgãos estaduais, municipais, etc. Ou seja, uma infinidade de empresas e instituições e de pessoas que fazem parte dessas empresas e instituições que são envolvidas de uma certa maneira a nós. E nós, consciente, como disse, inconscientemente às vezes, detemos um certo grau de confiança a essas pessoas. Você pode até não confiar muito em alguma dessas pessoas ou de algum desses órgãos. Você pode até, de alguma forma, deixar de utilizar algum serviço, como um restaurante que você não vai porque não confia muito. Mas se eu deixo de ir no restaurante, eu vou depender de uma infinidade, por exemplo, muito maior para poder fazer alimento em casa, porque aí eu tenho o mercado que eu tenho que comprar, aí eu tenho cada um dos alimentos que eu vou preparar, etc. Ou seja, vivemos em um círculo muito grande, que seria esse primeiro círculo que eu chamo, aonde temos que deter uma certa confiança nas pessoas que ali estão. Então, esse primeiro círculo, que é um círculo bem grande, eu chamei de círculo de relacionamentos, ou seja, são aquelas pessoas que de alguma forma nós temos que nos relacionar com elas. Depois eu desenhei um outro círculo, o segundo dos círculos, um círculo um pouco menor, e esse círculo de confiança eu chamei de círculo familiar. Por que familiar? Porque desse círculo fazem parte, não necessariamente, a nossa família. São as pessoas que nós temos um maior grau de confiança e não necessariamente deles façam parte apenas os nossos familiares. Mas nós incluímos ali também muitas vezes amigos de parentes, amigos de conhecidos, ou seja, pessoas que estão mais próximos da gente. Pessoas que muitas vezes vão até nossas casas ou vêm até nossas casas fazer uma refeição, participar de uma festa. São pessoas que fazem parte não necessariamente do nosso cotidiano, mas pessoas que estão mais próximas a nós. E pessoas que nós tratamos de uma forma um pouco mais, diria, familiar. Uma forma menos profissional ou menos fria. Aquelas pessoas que fazem parte do calor do nosso convívio social. Então nós temos aí o círculo de confiança familiar. E finalmente, eu desenhei na época e hoje nós temos como parte desses círculos, um círculo bem menor, mas muito menor mesmo, que eu chamo de círculo íntimo. E o que seria o círculo íntimo? Círculo íntimo, como o nome já diz, é o círculo onde nós escolhemos quem faz parte dele pelo altíssimo grau de confiança que nós depositamos às pessoas que dele fazem. Muitas vezes não existe pessoas, mas sim pessoa. Porque esse círculo é o círculo que a pessoa ou as pessoas que fazem parte deles são as pessoas que nós confiamos a nossa vida. São pessoas que nós confiamos o nosso viver, o nosso dia a dia, onde que nós podemos
quando temos um problema realmente sério, chamar essa pessoa e somente para ela contar aquela dificuldade. Não porque ela vai resolver, não porque ela vai solucionar, mas simplesmente porque nós, como seres humanos, temos necessidade de compartilhar as coisas com outras pessoas. E as coisas que são mais pesadas, mais difíceis, nós temos geralmente uma pessoa ou duas pessoas que nós podemos abrir o nosso coração e contar e falar a essa pessoa. Essa é a pessoa onde nós podemos pegar e entregar a senha da nossa conta bancária. Sim, existem pessoas que a gente pode fazer isso. Pessoas que nós temos um alto grau de confiança e que sabemos que essa pessoa ela agrega à nossa vida. E na época eu lembro que após eu desenhar esses 3 círculos, eu fiquei todo satisfeito porque eu poderia no próximo treinamento explicar àquele grupo o porquê que em uma empresa tão grande, com tantos funcionários, o grupo de pessoas responsáveis por o alto valor agregado, que éramos responsável por pegar e fazer com que a empresa andasse no eixo, era um grupo tão pequeno. Então, os 3 círculos de confiança, nós temos desenhados aqui. O primeiro círculo é um círculo macro, que engloba muitas pessoas, que é o círculo de relacionamentos. Depois nós temos um círculo menor, que é um círculo onde as pessoas estão mais próximas da gente, que seria o círculo familiar. E por último, o círculo do confidente, que seria o círculo íntimo. Então esses são os círculos de confiança que nós temos, os círculos de dependência que nós temos das pessoas e principalmente os círculos aonde em sociedade nós vivemos. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Em um próximo vídeo eu estarei falando a respeito não da confiança que nós depositamos nas pessoas, mas eu gostaria de falar as empresas da confiança e das formas de confiar que elas devem depositar as pessoas que fazem parte desses círculos. Muito obrigado, uma boa vida a todos.